irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos que têm chegado nesse canal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra para o nosso Café com Deus nesta manhã, que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 30, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tanto o que tinham feito e como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousa um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, ao pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão e lhe damos de comer. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo os 100 a 100, e de 50 a 50. Tomando eles consigo pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu o pão, deu aos seus discípulos para que o pusessem diante dele, repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. A palavra de Deus fala aqui que os discípulos retornaram a Jesus. E retornando a Jesus, eles começaram a contar tudo o que tinha acontecido, tudo que eles fizeram, como eles ensinaram. E começaram a contar para Jesus as coisas que aconteceram. E o que me chama a atenção na palavra de Deus é que Jesus, depois de ouvir, Jesus falou para ele que eles fossem para um lugar distante, sossegado e descansasse. Porque muitas das vezes, irmãos, é necessário descansar. Muitas das vezes, irmãos, é necessário trabalhar para o Senhor, é necessário pregar a palavra de Deus, mas também é necessário descansar. Porque a palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Então, Jesus, ele falou com os seus discípulos: vai descansar, porque tiveram alguns que nem tempo para comer teve. Teve alguns que nem tempo para se alimentar teve, ou seja, o trabalho deles foi tão intenso, né, de alguns dos discípulos, que nem se alimentar, eles se alimentaram. Então você imagina a exaustão que eles estavam naquele momento, mas com a satisfação e alegria de terem feito tudo que Jesus tinha ordenado, tudo que Jesus lhe tinha mandado. E Jesus, vendo a necessidade humana, Jesus estando na carne e sentindo tudo que nós sentimos, houve necessidade de mandar que eles fossem para um lugar afastado e descansassem. Mas a palavra de Deus vem nos falar que eles entraram no barco e foram à parte, mas a multidão o avistaram e reconheceram. E a multidão foram atrás deles, chegando primeiro no outro lado da banda. E a palavra de Deus fala que era muita, a multidão era grande. E ali Jesus, tendo compaixão daquela grande multidão, vendo que eles eram ovelhas sem pastor, que eles estavam precisando da palavra, que eles estavam, louvado seja o nome do Senhor, sedentos, irmão. Porque vamos imaginar, conjecturar, eles atravessaram de um lado para o outro numa velocidade tão grande que chegaram primeiro que o barco. Eles estavam sedentos, louvado seja o nome do Senhor, de um agir de Deus. Eles estavam sedentos de ouvir a palavra. E a palavra de Deus fala que Jesus, vendo a necessidade, vendo que eles estavam como ovelhas sem pastor, começou a pregar a palavra, começou a ensinar. Mas os seus discípulos, vendo que já estava quase
anoitecendo e já estava adiantado de horas, começou a se preocupar. O que eles iriam fazer com aquela multidão? Porque eles iriam sentir fome e eles não tinham nada para alimentar. Ali os seus discípulos chegam para Jesus e falam: despede a multidão para que eles vão para algum lugar, procurem uma hospedaria aberta, procurem algum lugar para se alimentar. Mas Jesus, vendo que aquela multidão ali jamais iria se apartar daquele lugar ali, irmão, porque vamos falar, o alimento carnal é muito bom, mas o espiritual é melhor ainda, irmão. E eles estavam ali recebendo o melhor de Jesus. Eles estavam ali vendo a palavra do Filho de Deus. E Jesus, tendo compaixão, falou assim: vai, pegue os denários e compre pão e compre peixe, vê quantos tem. E ali eles apresentaram Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: manda eles sentar de 100 a 100. E ali Jesus deu graças ao Pai e começou a distribuição, irmão. Só que a multiplicação, ela é algo extraordinário, porque quando você faz algo de coração para a vida do seu próximo, irmão, pode ser pouco aos seus olhos, Deus multiplica. Às vezes você não tem nada nem para você, mas a palavra de Deus nos ensina: se seu vizinho bater a sua porta pedindo pão, você vai despedir ele de mão vazia? Não vai despedir, irmão. Você pode até não ter muito, mas você vai dividir aquilo que você tem, porque há misericórdia. O pensamento logo vem: o que vai acontecer, o que vai ser se ele não se alimentar na noite desse dia? E assim também foi Jesus, que fez a multiplicação. E a multiplicação foi tão linda, irmãos, que ficaram 20 cestos cheios de pães e de peixes. 5.000 pessoas se alimentaram naquele lugar. Foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez um milagre grandioso naquela noite. E eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente quando Jesus está no ambiente, meu irmão, é a multiplicação de alegria, é a multiplicação de aleluia, de glória a Deus, é a multiplicação de milagre, de cura, de salvação, de libertação. Quando Jesus entra na casa, meu irmão, não tem como ficar da mesma forma. E ali o Jesus não só alimentou o povo com a palavra de Deus, mas saciou a fome do povo, porque o povo estava ali sedento da palavra. E você imagine o povo sentado, ouvindo a palavra, desde a hora que chegou até o anoitecer. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, vamos ser sinceros, dentro de um culto, 2 horas de culto, 2 horas e meia. Tem igrejas que se estendem até mais, mas tem outras que obedecem o horário e as pessoas já se sentem entediadas, já se sentem cansadas. Jesus, ele ali pregava a palavra de Deus e levava o povo a ficar ali preso naquela coisa linda que era a palavra. A palavra é alimento, a palavra é o próprio pão. Jesus é o pão da vida e ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus, ele veio para multiplicar na nossa vida, não é dinheiro, não é bem materiais. Ele veio para multiplicar na nossa vida a presença dele. Ele veio para nos alimentar e ele nos alimenta até o dia de hoje com a sua palavra nas escrituras. Que nesse dia, desta manhã, vocês venham a estar meditando nesse primeiro milagre do pão e do peixe, que Jesus multiplique sobre a tua casa, que na sua casa haja milagre, haja transformação, haja cura, que na sua casa haja o agir de Deus como houve neste lugar aqui. Que Deus nos abençoe, te dê um dia abençoado. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.